Queridos irmãos e irmãs, chegamos aos dias santos da Semana Santa. Hoje celebramos uma das 12 grandes festas da Santa Igreja, a entrada do Senhor em Jerusalém. E ontem celebramos então o sábado da ressurreição de Lázaro, um milagre, mais um que o nosso Divino Mestre fez, não por acaso, mas com algum intuito de ensinamento, tanto para seus discípulos, quanto para nós que estamos aqui em oração conjunta, todos neste grandioso dia de festa, que é um dia de festa, mas que na próxima semana irá ser de tragédia. Ontem celebramos, como eu falei, o sábado de Lázaro, e estas duas festas estão interligadas uma com a outra. Ouvimos no tropário que é cantado, ouvimos dizer o seguinte: querendo, antes da tua paixão, cimentar a nossa fé na comum ressurreição, tu ressuscitaste Lázaro, ó Cristo, nosso Deus. Essa foi a causa, queridos irmãos e irmãs, que realmente Cristo o fez. E porque também ressuscitou Lázaro antes da sua paixão, antes de sofrer, antes de ser chicoteado, antes de ser cuspido, antes de ser zombado, antes de ser pregado na cruz, Cristo ressuscitou Lázaro para fortalecer seus discípulos, para não enfraquecerem na sua fé quando vissem tudo aquilo que Cristo iria passar. Para os próprios discípulos verem que o Mestre Divino é o Messias, é verdadeiramente o Filho de Deus, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Foi uma grande alegria para todos, para Marta, Maria, irmãs de Lázaro, que disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não tinha morrido. Então Cristo perguntou: onde é que o puseram? E podemos ver, queridos irmãos e irmãs, aquele que tem a vida e a morte em suas próprias mãos, fez então um milagre, agradecendo a seu Pai consubstancial, de igual essência, porque quem vê Cristo vê o Pai. E como eu já tinha falado, Cristo, o Mestre Divino, trabalha nas coisas impossíveis. Vendo que realmente Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava a putrefação, já cheirava aquele cheiro de decomposição corporal, mandou tirar então a pedra e chamou Lázaro para fora. Ora, todos os que estavam ali, seus discípulos e gente curiosa, não é? Louvaram ao Senhor pelo milagre que Deus se revelou ao homem. Mas eis que realmente, antes de Cristo ressuscitar Lázaro, ele chorou. Chorou por seu irmão. Cristo chorou por seu irmão Lázaro pela sua morte, e chorando por Lázaro, chorou também por toda a humanidade. Porque a humanidade está como mortificada no lamaçal de pecados e afastamento de Deus, de tal forma que Cristo chora pela humanidade e daquilo que é o nosso afastamento de Deus. Todos aqueles que viram esse milagre, glorificando a Deus, também
o receberam com alegria em Jerusalém, quando Cristo, pela profecia do profeta, foi então montado no jumento. Todos alegres, todos aqueles que viram a ressurreição de Lázaro, curiosos, todos foram e receberam Cristo com alegria, dizendo: Hosanna, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, ó Filho de David, Rei de Israel. Todos com alegria e curiosos, louvando, recebendo Cristo como um Rei. E realmente, passando alguns dias, são eles próprios que diziam: crucificam, crucificam, crucificam. Eis, queridos irmãos e irmãs, eis a essência humana. Num dia amamos muito, no outro dia amamos menos ou deixamos de amar. Um dia estamos prontos para perdoar, outro dia já não estamos muito para aí virados. E é assim, queridos irmãos e irmãs, como a essência humana, pecadora, caída, varia conforme os ventos, conforme o sentimento humano temporário que nada nos beneficia. E aqueles que receberam alegremente Cristo e cantavam com alegria: Hosanna, bendito vem aquele vem em nome do Senhor, foram os mesmos que depois de alguns dias disseram a Pilatos para crucificar. Os judeus realmente alegres, não é? Com o milagre da ressurreição de Lázaro, eles pensavam realmente que Cristo, o Messias, aquele que dava vista aos cegos, aquele que ressuscitava os mortos, que fazia os paralíticos andar, eles bem que pensavam que Cristo ia fundar um grande reino que iria livrar os judeus, não é? Da invasão dos romanos, que iriam deixar de pagar impostos e que os romanos iam embora, não é? Então os judeus ficaram desiludidos, porque mais tarde viram que não era bem isso que iria acontecer. E o próprio Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, toda aquela gente ficou desiludida, e foram eles próprios, então, por essa desilusão, que passado alguns dias disseram: crucificam, crucificam. Queridos irmãos e irmãs, festa gloriosa, então, da entrada do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo no templo. Entramos todos solenemente com Cristo em Jerusalém. Amanhã acompanhemos-lo no jardim do Getsemane, onde Cristo chorará sangue. Possamos ficar também tristes com a traição de Judas. Entraremos também com o nosso Mestre Divino no Cenáculo de Sião e no Tribunal de Pilatos. Possamos nós, com temor e com o tremor de toda a terra, ouvindo as palavras de Cristo na cruz: está consumado, possamos nós também, queridos irmãos e irmãs, acompanhar as mulheres miróforas, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Maria, Marta, junto com elas, ir ao túmulo e não encontrar Cristo lá, porque Ele próprio, o Senhor da vida e da morte, não podendo a corrupção detê-lo, Ele venceu a morte, dando-nos assim, queridos irmãos e irmãs, a nós o retorno à nossa natureza, que foi então expulsa do paraíso por querer, por si só, viver afastado de Deus. Queridos irmãos e irmãs, não há ressurreição sem Gólgota. Não há alegria sem sofrimento. Possamos nós, nesta Semana Santa que inicia, intensificar as nossas orações, sofrer então um pouco por Cristo, Ele que realmente deu-se a si próprio
por toda a humanidade, resgatando ela e sentando então a nossa humanidade que Ele próprio criou à direita de Deus Pai. Possamos nós, queridos irmãos e irmãs, ter a sensibilidade de poder contemplar os sofrimentos de Cristo e acompanhá-lo em seus sofrimentos na cruz, aqui na Santa Igreja, onde será então celebrado as matinas com os 12 Evangelhos da Paixão, na Quinta-feira Santa, ao final da tarde, e na Sexta-feira Santa, acompanhar então Cristo na sua cruz, no seu sofrimento, ouvindo então os relatos dos evangelistas, que possam então tocar o nosso coração, ouvindo a realidade, ouvindo esses 2 evangelhos também, de tudo aquilo que se passou desde quando Cristo foi condenado até à sua morte na cruz. Possamos, queridos irmãos e irmãs, ser filhos de Deus, ser verdadeiros discípulos de Cristo, não em nome, mas em ações. Uma fé sem obras é uma fé morta. Possamos, queridos irmãos e irmãs, acompanhar o sofrimento de Cristo, para depois, com alegria, podermos alegrar com a sua ressurreição. Amém.